Olá, uma alegria falar com você. Nós estamos aqui num canal que deseja o seu sucesso, deseja que você progrida. E evidentemente, eu e você sabemos que um prédio alto só se sustenta depois de construído se tiver um maravilhoso alicerce. É o alicerce que dá estrutura para que se construa. Isso é muito importante. E agora, recentemente, a gente conversando com os nossos participantes do canal, eles pediram que a gente apresentasse uma espécie de técnica mais rápida, mais direta, para que você exerça bem a sua comunicação. Eu volto a dizer que quem quer coisas difíceis não pode se abraçar com as fáceis. Você entende o que eu estou dizendo? O discurso fácil, a falácia, o falador, são coisas simples de serem feitas, mas também não tem valor nenhum. É aquela piada que quando é contada a primeira vez, todo mundo ri. Na segunda, só dois. E a terceira, ninguém quer mais nem escutar. Então a gente tem que pensar em coisas muito mais delongadas, muito mais aprofundadas, porque estas pessoas que quiserem algo a mais, serão aquelas que vão liderar, serão aquelas que vão fazer a diferença, serão aquelas que poderão alcançar com maior facilidade o pódio. Por quê? Porque atribuíram para si mesmas uma vida de labuta, uma vida de luta. Então nós vamos chegar a um momento em que se conquista o território e não fica apenas no mapa. E eu vejo assim, se você vai falar, estabeleça uma ordem para a sua apresentação. Isso é o mínimo que você tem que entender. Se eu vou falar, eu tenho que ter uma ordem. Primeiro, eu estou no auditório, o que é que eu devo fazer? Um bom cumprimento aos ouvintes. Eu tenho que fazer uma boa exordial. A gente chama na oratória de exórdio. O exórdio tem 3 pilastras: alcançar a atenção, a benevolência e a boa vontade. Então você não vai conseguir essas 3 coisas se você não elogiar o auditório, se você não prometer brevidade e se você não despertar a curiosidade do auditório. São 3 coisas muito importantes nesse cumprimento, nesse estar ali com eles. Um segundo ponto é apresentar a sua introdução. O que é a introdução? É a sua ideia-mãe. O que é uma ideia-mãe? É aquela que vai gerar os filhos, que são as distribuições do tema. Você tem que ter um tema só. Um orador frequente no século XV, chamado Padre Vieira, ele dizia que quando você vai falar em público, você se atenha a uma cultura, isto é, evite falar de muitos assuntos que você vai ter uma floresta fechada. Vai falar de muitas coisas e acaba por não falar de coisa nenhuma. Então você tem que ter uma cultura. Então o que é essa cultura? Ela é o tema central, é a ideia-mãe. Ora, eu vim falar aqui sobre economia, eu vim falar aqui sobre política pública, eu vim falar aqui sobre aborto, eu vim falar aqui sobre drogas, eu vim falar aqui sobre o meu produto, sobre como alcançar um percentual de vendas maior, como economizar energia, como produzir melhor aquele produto. Então você definir bem qual é o tema. O nome disso é ideia-mãe, é a ideia central. Depois disso, você vai buscar a exposição do assunto. A exposição do assunto, para quem quer ser vencedor, se atenha a 2 aspectos muito fortes, que é a prova e a refutação. O que é a prova? Se você diz que você desenha bem, mostra um quadro que você desenha bem. Se você quer dizer que tua empresa alcançou potenciais maiores, mostra um gráfico que as pessoas possam pesquisar na internet ou na Receita Federal, onde quer que seja. Então você tem que ter uma boa prova. Nós vivemos um mundo de sofistas. O que são sofistas? É o pessoal que diz e sustenta uma tese que a gente chama de boataria, aquilo que a gente não vê acontecer, entende? É como alguém que diz assim, todas as pessoas brancas são boas. Como assim? Não é? Então tem gente que é branco e não é tão bom assim. E tem gente que é branco e é bom assim mesmo. Então, são coisas que a pessoa não pode apostar como sendo uma única tese. Então, a gente tem que ter cuidado com essas afirmações. Quando você afirma, provando a sua ideia-mãe,
Outro lado muito importante é você ter na manga a refutação. O que é isso? Isso é um processo dialético. Vamos lá. O que é um processo dialético? Você tem a tese é esta, mas você já imagina quais são as antíteses. Ora, se eu digo que o meu time de futebol é bom, eu tenho que entender que muita gente vai discordar disso. Então eu devo estar preparado para as discordâncias. Uma coisa importantíssima em oratória. Muitos oradores, ao alcançarem uma discussão, uma briga, começam a brigar entre si e esquece o auditório. Ora, você quando participa de um debate, você não tem a intenção de convencer o oponente, porque ele já está convencido da tese dele. Você tem que entender que você vai refutar essa tese para convencer o auditório. Isso é que é importante. Então, dentro desse bojo da explanação, que é prova, a prova é o que você entende como certo, que você vai apresentar para o auditório. Já a refutação é aquilo que você entende que alguém possa discordar. Então, você já antecipa-se a essa discordância para quebrar o argumento. Para você entender melhor. É como jogar damas. Se você joga damas sem olhar para nada, para o tabuleiro, nem olhar para o adversário, é muito provável que você perca o jogo. Ou xadrez, melhor. Ora, quando eu faço um lance na peça, eu tenho que antever as 20, 30, 100 jogadas possíveis que virão contra o meu lance. Porque eu quebrei a inércia, então a inércia quebrada vai gerar movimentos. Então você, ao falar em público, você tem que ter essa convicção. Orlando, sempre será assim? Não, tem auditórios muito mais simples, auditórios cordatos, mas eu já estou falando para vocês de uma coisa ampla, maior, que suscite um debate, uma discordância. Depois, dentro dessa abordagem, você tem que procurar relevar as discordâncias e revelar um problema que você já tem a solução na mão. Eu tenho um problema assim, apresenta para o auditório e você em seguida já traz a tua solução. E depois assim, uma coisa muito importante sobre o discurso é a maneira como se termina. Não falo aqui de um TCC, não falo aqui de um sermão curto, mas eu estou falando aqui dos discursos. A pessoa terminar o discurso com aquele simplório, muito obrigado a todos e até breve. Não. Todo discurso tem que ser concluído com aquilo que a gente chama da ação. Os oradores chamariam isso da peroração. O que é a peroração? É o que eu quero, o que eu busco alcançar através do meu discurso. Então, toda a nossa conversa aqui no escritório, toda a nossa conversa numa reunião, a gente bate um papo, discute os problemas e no final não tem nenhuma missão para ninguém, o discurso caiu no vazio, cairá no esquecimento. Muitas reuniões que as empresas fazem perdem completamente o sentido. Por quê? Há uma diferença entre abdicar e delegar. O que é abdicar? Abdicar é eu colocar aqui em comum desafios, etc., e deixar o tempo levar, a poeira ser conduzida. E daqui a um ano eu pergunto como está. Certamente haverá de se ter uma decepção. Agora, o que é delegar? Delegar é você dar uma missão para uma pessoa, delega a missão, e 24 horas depois você vai procurar saber como é que ela está se cumprindo. Sabe por quê? Permita, se eu pudesse definir esse tempo ele pode ser definido como o tempo da dispersão. E concluo com isso dizendo, quando a gente tem na nossa mão um equipamento como esse, um telefone, um equipamento que a gente pode usar, por exemplo, eu uso o meu smartphone para preparar as aulas, para ler livros, etc. Mas, ao mesmo tempo, esse aparelho aqui é altamente dispersivo. Existem empresas aqui e lá fora que a pessoa não pode usar o telefone na hora do trabalho, por exemplo. Porque a pessoa baixa a cabeça ali e você vai para o Instagram. Ora, o Instagram, com os seus rios, você entra naquele rio e morre afogado. Porque não para nunca, sempre tem uma coisa curiosa. E aí vem um negócio que é super preocupante.
Quando você lida com as mídias sociais, em quaisquer naipes, elas são coloridas, elas são musicadas, elas são ritmadas, pessoas bonitas que a gente não sabe nem onde é que apareceram, estão lá. Aí você tira a vista daqui e volta para o teu trabalho. O que é o teu trabalho? É gente comum, muitas vezes sem música, muitas vezes sem colorido, sem nada. Então, a sua mente, ela vai se fechar para a criatividade, porque ela se habituou em pensar, em se divertir com coisas extremamente alegres e coloridas. E a vida nem sempre tem essa proporcionalidade. Então eu quero convidar você a ter esta visão. Você tem aí os temas, como abordá-los dentro de um discurso. Então você vai ter nesse cuidado. Como é que eu começo, como é o meu meio e como deve ser o fim. Ora, como é que eu desenvolvo isso? Treinando, praticando. Quanto mais eu pratico, mais eu melhoro. Pratiquei uma vez, ensaiei uma vez, eu melhoro 1%. Se eu pratico 10 vezes, eu melhoro 10%. Se 100, 100%. É assim que é. É dessa maneira que é. O Michael Jordan, ele disse que terminava os treinos, ele ficava na quadra repassando as bolas. Ele diz, acertei muitas bolas legais, mas eu perdi muitas outras. Foi o fato de treinar incansavelmente que me fez aquilo que todo mundo conhece, um bom jogador de basquete. Mas eu sei o preço que eu paguei. Então é isso, não tem mágica. O que tem é esforço. E esforço, aquilo que você obtém com ele, ninguém tira. Permanece com você. E quem sabe começar, embora termine mal, saberá recomeçar. Porque quem sabe os começos nunca vai ter medo do fim. Vamos para frente. Aqui é o curso de oratória e marketing pessoal e nós queremos que você seja um sucesso.